Sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho Online da noite de hoje. Hoje o nosso convidado é o Wellington Balbo. Ele estará falando para nós a lição 152 do livro Vinha de Luz, Cuidado. Hoje eu quero fazer uma prece especial para um amigo nosso aqui do Evangelho Online, né, que ele estava sempre presente junto com a gente aqui, o Marcos Mateus. Ele fez a partida dele para o outro lado da vida, para a nossa verdadeira pátria espiritual. Então, que hoje todas as nossas vibrações, os nossos pensamentos de carinho, de gratidão, estejam voltados para ele. E, com certeza, ele deve ter sido muito bem recebido lá do outro lado, e logo, logo ele estará acompanhando a gente, né, de onde quer que ele esteja, né, ele estará sempre presente entre a gente. Então, hoje eu estarei fazendo a prece inicial para vocês, e no final o Jorge fará a vibração. Então, quem quiser fechar o olho, fecha, quem não quiser, não é necessário. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, e que nesse momento toda a espiritualidade amiga possa estar conosco, acompanhando esses momentos de estudos, de reflexões, que fazemos semanalmente, não, nós somos uma família espiritual, cada um no seu lar, onde quer que nós estejamos, que nós possamos estar realmente conectados e com os pensamentos voltados para podermos assimilar todos os ensinamentos desta noite. E assim, damos por iniciado o nosso Evangelho Online desta noite. Que assim seja. Wellington, é com você. Obrigado, Fátima. É sempre uma alegria estar aqui, falar para os amigos de Bauru. Uma imensa satisfação. Estaremos juntos mais vezes ao longo do ano. Que bom revê-los, mesmo que virtualmente. Temos essa possibilidade. E o nosso amigo que partiu, Kardec faz uma indagação aos espíritos, pergunta que, ao morrer, o que leva o homem deste mundo? E os espíritos respondem: a vontade de se melhorar e as recordações. Os espíritos são muito sensíveis ao pensamento. Todas as vezes que nós quisermos homenagear alguém, celebrar, comemorar, fazer uma homenagem, é importante nós pensarmos com carinho, pensarmos nos bons momentos que nós vivenciamos. Os espíritos se alegram quando nós nos lembramos deles com um genuíno sentimento de afeição. Então, que o nosso amigo que partiu para a morada que precede a existência física, que ele receba as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos. Sempre importante nós estarmos conscientes disso. Meus amigos, se tiverem alguma questão a falar, podem abordar. O capítulo de hoje é muito interessante. Eu gosto muito do livro Vinha de Luz. Emmanuel tem considerações extremamente importantes. E ele inicia da seguinte maneira: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Isso aconteceu em todos os tempos, acontece ainda hoje. Muitos de nós, até numa espécie de mecanismo de defesa, nós encobrimos alguns desejos, algumas vontades que nós temos e analisamos determinados trechos do Evangelho ao sabor das nossas conveniências. A subjetividade do ser humano, ela acaba abrindo espaço para isso. O ponto não é abordar aqui a nossa subjetividade, mas se ela é de fato genuína, se ela é de fato sincera, ou se eu não estou apenas num processo de racionalização para me defender daquilo que eu sei que é o correto, porém eu preciso me proteger, porque eu não quero ver, eu me nego a enxergar, como no caso da lição de hoje. Então, segue aqui o Emmanuel.
A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si na condição de flores quando não passam ainda de plantas espinhosas. Então, quando Jesus aborda essa passagem, Jesus toca nesse tema, muita gente pode interpretar de maneira a uma celebração à ociosidade, quando nós percebemos que a vida, ela pulsa no trabalho. Kardec e os espíritos, aliás, eles dão uma amplitude bem grande à palavra trabalho. O que é trabalho para os espíritos? Trabalho é toda ocupação útil. Nesse momento agora que nós estamos aqui, estudando, fazendo as nossas ponderações, refletindo, unindo os nossos pensamentos, estamos ocupando o nosso tempo de maneira útil. Portanto, na concepção dos espíritos, nós estamos trabalhando. E o trabalho é realizado para que seja feita a vontade de Deus. Já que Deus estabeleceu leis no universo, o trabalho é uma delas. Então não adianta nós recorrermos a essa passagem dos lírios do campo que Jesus nos traz para tentarmos justificar uma ociosidade, ou como diz o próprio Emmanuel, uma preguiça. Isso é contra a lei do trabalho. Então cabe a gente fazer de fato uma reflexão sincera. Será que nós estamos recorrendo a alguns trechos evangélicos para nos esconder, para nos omitir, para sermos omissos diante da vida que pede trabalho, que pede ação, que pede atitude? Esse é um ponto que fica para a gente refletir. E não adianta ninguém nos apontar o dedo, o vizinho nos falar algo, o cônjuge, o filho, não. Isso é uma reflexão de nós para com nós mesmos. É na nossa consciência que brota isso. É sendo sincero com nós mesmos. Não precisa ninguém vir falar, a gente sabe. Os próprios espíritos dizem, o limite do trabalho é o limite das forças. Então, enquanto nós temos forças, nós trabalhamos, ou seja, ocupamos de maneira útil o nosso tempo. E muitos aqui, como diz o Emmanuel, se consideram na condição de flores quando ainda são plantas espinhosas. Ou seja, para chegar à flor é preciso muito trabalho. Para debastar esses espinhos, para deixar de lado as paixões avassaladoras que muitas vezes nos jogam nas raias do crime, é preciso realizar trabalho. Nada vem do nada. É mais ou menos isso que nos diz aqui o Emmanuel. Decididamente, prossegue ele, o lírio não fia, nem tece consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. É exatamente o que nós ponderamos aqui. A vontade de Deus é que nós trabalhemos, porque é pelo trabalho que o espírito se movimenta, é pelo trabalho que ele desenvolve estratégias, é pelo trabalho que ele pensa, é pelo trabalho que ele locomove as forças da alma, é pelo trabalho que ele estende as mãos, que ele realiza, que ele produz. Então não tem outro caminho que não seja o caminho do trabalho. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Olha que questão interessante. Então, muitos querem se colocar como lírio, mas o lírio tem todos esses predicados, absolutamente todos esses. Ele cumpre a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos nos colocar como lírio, mas não cumprimos a vontade de Deus. Acontece algo e que nós não temos controle e nós reclamamos, ficamos chateados, achamos que Deus foi injusto conosco. Quando o lírio apenas diz que seja feita a sua vontade, eu sei que não é fácil, muitas vezes, nós falarmos assim, que seja feita a sua vontade, Senhor, mas ela dá o tom, ela nos coloca exatamente no nosso lugar. Quando a dor nos visita, a enfermidade, situações difíceis, dando
a realidade dos altos e baixos da vida, aquilo que nós não podemos modificar, hajamos como o lírio, que seja feita a sua vontade, Senhor. Quando eu for separado dos meus entes queridos, e é uma separação temporária, que seja feita a sua vontade, Senhor. É por este caminho que vai o Emmanuel falando aqui exatamente do lírio. Aceitaria o homem inerte, ou seja, o homem que não trabalha, o homem que é omisso, o homem que não realiza, o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Uma existência na comunidade, uma relação social, ela automaticamente pressupõe trabalho. Porque se eu posso, se eu tenho condição, quando eu não trabalho, automaticamente eu estou pesando para aquele que está trabalhando. Ele vai ter que trabalhar por dois, por mim e por ele. Se nós moramos numa casa, nós moramos em três, nós jantamos, se eu não lavar o meu prato, alguém vai ter que fazer isso por mim. E ele lavará dois, o dele e o meu. O que dizem os espíritos? Os espíritos dizem que o forte socorre o fraco. Quando alguém não pode fazer determinada atividade, está impossibilitado, enfermo, doente, sem condições psíquicas, o forte socorre o fraco. Mas aqueles que podem trabalhar, aqueles que podem realizar, aqueles que podem produzir, não devem se omitir. Precisam dar a sua parcela de contribuição, porque senão nós pesamos para o outro. Então, a caridade que tanto preconiza a doutrina espírita, ela está justamente nesse campo, de trabalhar para que não sejamos pesados ao outro. Repito, aqueles que têm condição. E reafirmo o que disse anteriormente, os próprios espíritos dizem, o limite do trabalho é sempre o limite das forças. Então, aceitaria o homem inerte, sejamos sinceros. Nós aceitaríamos o padrão do lírio? Quantas vezes nós nos rebelamos contra a divina providência? Em relação à existência na comunidade, será que nós estamos preparados para isso? Quando alguém nos poda, quando alguém nos critica, quando alguém nos aponta o dedo, será que nós agiríamos como lírio? Como é que nós estamos diante disso tudo? Então, cabe essa questão para a gente refletir. Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Jesus nos traz aqui exatamente uma das mais belas lições. Vivamos um dia de cada vez. Não estou falando aqui que a gente não vai fazer planejamentos, não estou dizendo aqui que nós não devamos olhar para o horizonte de 5, 10 anos e estabelecer metas e objetivos. Não, nada disso. A gente pode e deve fazer. Entretanto, que vivamos em plenitude cada dia de uma única vez. Pensem comigo. A única coisa que nós temos de real neste mundo é o presente. É o exato momento. Quando nós iniciamos aqui a nossa explanação, já ficou passado. Já foi. Então, o que a gente tem para viver, para poder realizar, para poder produzir, é exatamente agora. Nós podemos nos reunir amanhã, neste mesmo horário, ler a mesma lição, com as mesmas pessoas, e ainda assim tudo será diferente. Porque não tem como voltar. Isso nos enseja o quê? Aproveitar em plenitude todos os momentos da nossa existência, trabalhando. E o que é trabalho é a ocupação útil do tempo. Então, quando nós estamos conversando, batendo um papo, tomando um café com um amigo, estamos aproveitando de maneira útil o nosso tempo. E que aquele tempo ele seja vivido em intensidade, em plenitude. Quantas vezes nós já vimos situações em que a morte veio e nos solapou a existência de um amigo, de um ente querido, de alguém, mas eu ouvi na quinta-feira. Você ouviu na quinta-feira, mas ele partiu, porque assim diz a vida,
E o que você toma como exemplo? Ora, vivamos um dia de cada vez. Que cada dia que nós nos encontrarmos com as pessoas, com os amigos, com os familiares, que a gente possa considerar aquele dia único, singular, porque ele é único e singular. Ah, mas nós nos encontraremos amanhã. Até pode ser que nós nos encontremos amanhã, mas aquele dia, ele é único, ele é singular. Então, como é importante a gente aproveitar de tal modo para que não nos arrependamos. Puxa vida, eu poderia ter brigado menos, eu poderia ter discutido menos, eu poderia ter aproveitado melhor aquele tempo. Que não bata esse remorso. Que todos os minutos que nós possamos estar diante daqueles que nós amamos, que eles valham a pena. Ou melhor, que a gente possa fazer valer a pena todos esses instantes, todos esses minutos. Então, por isso que Jesus diz, asseverou que o dia constituindo a resultante de leis gerais do universo atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. A cada dia que tem o Espírito aqui na Terra, é uma oportunidade de progresso que ele tem. Quando raia um novo dia, vem mais uma oportunidade para que a gente possa progredir, para que a gente possa avançar, embora esse dia ele esteja na contagem regressiva. É um dia a menos que nós teremos aqui na Terra, mas ainda assim é um dia repleto de oportunidades. E eu pergunto, então, a partir disso, a todos nós. Um dia tem 1.440 minutos. Quantos desses minutos nós estamos aplicando ao nosso progresso, à nossa instrução? Porque a gente atende o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, os líderes. Mas e nós? Desse tempo, desses 1.440 minutos, quantos nós estamos dedicando a nós? Porque é preciso ter esse encontro consigo, é preciso olhar-se, fazer uma análise das suas virtudes, das suas limitações. É uma questão que eu sempre gosto de trazer, principalmente aos meus colegas de trabalho, eu sempre proponho, ei, me diga 3 virtudes que você tem, e eles param assustados. Como assim 3 virtudes? Qual é a sua concepção de virtude? Tá bom, vou facilitar para você. Me diga 3 coisas que você sabe fazer bem feito, 3 habilidades. E aí eles ficam atônitos. Nós costumamos ficar atônitos porque temos dificuldade para falar de nós mesmos, para trabalhar com nós mesmos. A gente observa muito o universo que está fora, o exterior, mas e o que está dentro? E o que está no nosso íntimo? E aquele que revela as nossas conquistas e os nossos desafios a superar. Será que nós estamos desprezando isso? Como é que a gente está agindo? Como é que a gente está vivendo? Então, isso é importante. O espírito aqui na Terra, ele não pode se negligenciar. Ele não pode negligenciar o próprio progresso. Porque quando eu acendo uma luz em mim, automaticamente essa luz ilumina todos aqueles que estão ao meu redor. Não há melhor maneira de amar aqueles que eu digo que amo, os meus entes queridos, do que trabalhando em mim, produzindo em mim virtudes, predicados, progresso, para que isso possa servir aqueles que estão ao meu lado. Não se costuma dizer que Jesus foi o maior servidor de todos? Por que Jesus foi o maior servidor de todos? Jesus conseguiria servir se ele não tivesse investido nele, se ele não tivesse nada para ofertar? De forma alguma. Só pode servir com excelência aquele que já desenvolveu em si condições para poder servir. Como é que você vai ensinar matemática, física, química, língua portuguesa para os seus filhos se você ainda não sabe? Então, primeiro você aprende, primeiro você conquista e depois você distribui. O bom servidor é aquele que serve a si e automaticamente, ao servir a si mesmo, ele vai servir a todos aqueles que estão ao seu redor. Ele vai colocar as suas virtudes, o seu trabalho, a sua capacidade de realização em benefício daqueles que ama.
Então, é esse ponto aqui que o Emmanuel trabalha conosco. Não adianta a gente jogar para debaixo do tapete essas questões. A gente precisa trabalhar, e trabalhar de maneira profunda, trabalhar de maneira densa. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, olha o que diz o Emmanuel, é exatamente o que a gente está falando aqui, que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria menosprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Ou seja, nós não podemos ser irresponsáveis com nós mesmos. À medida que eu sou responsável comigo, que eu trabalho em mim virtudes, automaticamente eu serei um bom servidor, eu atenderei a todos. O grande ponto é que muitas vezes dói remexer em algumas questões íntimas que são nossas. Dói bastante. Imagina como é difícil para um indivíduo que é ciumento e que colocou a perder muitas de suas relações por causa do ciúme, trabalhar esse lado, trabalhar essas questões. Você é ciumento? Imagina, eu não sou ciumento, não. Você precisa trabalhar esse ciúme. Você sufoca as pessoas? De forma alguma, eu só zelo por aqueles que eu amo, diz ele no processo de autodefesa. Claro, ele não quer sentir aquela dor, ele não quer sentir aquele desprazer de encarar as questões íntimas que devem ser encaradas, que devem ser olhadas. Por isso que é tão bom a gente fazer esse mergulho íntimo, fazer essas indagações, encarar-se sem medo. Nós não precisamos ter medo de nós mesmos. O que a gente precisa é ter os pés na realidade para fazer ponderações assertivas do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O porquê aquilo que me disseram tocou tanto em mim? O porquê que eu fiquei tão irritado, tão nervoso? O porquê aquilo me incomodou? Espírita não sente raiva, não fica magoado. Espírita é um ser humano, como outro qualquer. É claro, ele passa por todas essas questões, ele fica com ciúme, ele sente inveja. São questões do ser humano, da categoria dos espíritos que estão habitando aqui. E isso faz com que a gente olhe também para os outros com o olhar de um pouco mais de humanidade. Eu sei que os meus amigos são humanos e que eles erram, e que eles errarão comigo, e que os erros virão muitas vezes, frequentemente, daquelas pessoas que eu amo, mas o acerto também virá das pessoas que eu amo. Mas ele me ama, ele errou, ele mentiu. Ele mentiu. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele carrega, como espírito imortal que é, uma bagagem grande de luz e sombras. E é um duelo constante. Schopenhauer, um grande filósofo, dizia que nós vivemos em pêndulo. Um pêndulo trabalhando as luzes, o outro pêndulo as sombras, e nós vamos alternando. A doutrina espírita, ela nos fala que você reconhece o verdadeiro espírita pelo empenho que ele faz para domar as más inclinações. Ou seja, as más inclinações, elas existem, mas eu preciso fazer com que o espírito sobrepuja a matéria, ou seja, ele consiga domar essas más inclinações. E para isso é preciso uma conversa muito séria com nós mesmos sobre as nossas questões. O homem não pode nutrir a pretensão de... Olha que colocação perfeita aqui do Emmanuel. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro. Então, ele não pode ter essa pretensão de modificar o mundo ou as pessoas, inclusive a si mesmo, de um dia para o outro, porque demanda tempo. Já faz alguns dias eu fui realizar um estudo da obra A Gênese num centro espírita aqui, e uma colocação perfeita dos espíritos, dizendo que para que a gente possa, estou contextualizando,
para que a gente possa chegar aos 30 anos, ou seja, a maturidade, é preciso primeiro passar pelos 3, pelos 10, pelos 15, pelos 25. Maturidade para o espírito demanda tempo, demanda reencarnações, demanda vivência. Não tem como o espírito pular do 0 aos 30, sem passar por todas essas fases, sem desenvolver as suas emoções, sem conquistar a inteligência emocional, a capacidade de diálogo interpessoal e intrapessoal. Não tem jeito. Tem coisas que só o tempo acontece. Então não adianta eu querer modificar o mundo na marra, à força, numa revolução. Essa melhora, ela é gradual, ela é lenta, a gente pode até acelerar, mas ela é lenta. Entretanto, se eu começo a estabelecer metas inalcançáveis, eu desisto. Eu desisto. É preciso ter o pé na realidade. Então, imagine que eu estabeleço um programa para mim, eu estou um pouco acima do peso, eu estabeleço um programa para mim e que vou querer emagrecer 30 quilos em 30 dias e ser um atleta de alta performance e convocado pelo Ancelotti. Esse é o meu objetivo, é a minha meta, eu vou fazer isso. Eu não vou conseguir. Eu vou desistir logo na primeira semana, porque é uma meta inalcançável. Entretanto, quando eu coloco pequenas metas, pequenos esforços, e vou vivendo um dia de cada vez, uma meta de cada vez, uma vitória de cada vez, eu consigo dar passos muito grandes. O indivíduo pega um livro de 300 páginas. Meu Deus, vou ler 300 páginas. Isso é um absurdo. Ele, entretanto, não para pensar que se ele ler 3 páginas por dia, num mês ele vai ter lido quanto? 3 vezes 3, 9. 90 páginas. E em 3 meses, ele terminou o livro de 300 páginas. Apoderando-se cada dia um pouquinho do assunto. Vai ser até melhor para ele. Ele vai ativar aí a memória de longa duração, porque ele está sempre revisitando esse assunto, ele não vai esquecer mais. É melhor do que você ler de uma vez só. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente despreza os pequenos esforços, o degrau a degrau. Então, é importante, comece e vou fazendo, devagar, no meu tempo. Assim é a reencarnação. Fazendo o nosso tempo, sem a pretensão, sem a ideia de querer modificar. Existe frustração maior do que nós queremos modificar as pessoas? Ah, mas ele não muda. Realmente ele não muda. Sabe por que ele não muda? Ele não muda porque ele só vai conseguir mudar quando ele quiser, e não quando você quiser que ele mude. Não tem jeito. É uma decisão íntima. Então é o que está dizendo aqui o Emmanuel. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas. Ele chama de aflição descabida. Não faz sentido, não tem lógica uma aflição desse... Ah, mas o mundo está ruim. O mundo está seguindo o seu ritmo, o mundo progride. Quantas e quantas vezes eu não vejo os amigos dizerem assim: ah, mas o mundo está terrível, olha, morte, guerra, isso e aquilo. A gente está no século XXI. Quando nós pegamos livros do século XX, a gente escuta alguns autores, a gente lê alguns autores assim: e esse tempo terrível de iniquidades, onde os homens estão sempre piores. A gente vai lá para a codificação da doutrina espírita, século XIX. Pega a própria revista Espírita, está cheio de exemplos assim. As pessoas escreviam para Kardec e diziam: esse tempo terrível, cheio de homens egoístas, tempos que não mudam, o ser humano não avança. Você volta para o século XVIII, a mesma coisa. Ou seja, o homem repete esse discurso desde sempre. Entretanto, a gente nota, a gente observa, a gente vê, são fatos. O mundo evoluiu, o mundo progride. Se não tivesse progredido, nós não teríamos condições de ter hoje 8 bilhões de habitantes. Percebam, meus amigos, como as coisas avançam. A gente está aqui imerso nesse universo imediatista, nós consideramos que nada progride, que nada avança. Mas avança, porque o progresso é uma lei. Ele está acontecendo, de tal modo que é até imperceptível para nós, para quem está vivendo aqui agora. Quando a gente voltar aqui na Terra daqui uns 400, 500 anos, a gente vai ver, ou em mundos semelhantes, como estarão as coisas. E ele segue.
mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta, mas edifica a própria casa. Olha só, a ave canta, ou seja, ela interage, ela faz com que os outros vejam os seus sons, os seus cantos, os seus cânticos. Porém, ela edifica a própria casa. Ela não esquece de si, ela trabalha no próprio coração. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno, e não poderia ser de outra maneira. Os desígnios de Deus, eles estão postos. Não dá para a gente se rebelar contra. O homem deve viver confiante, sempre atento. Todavia, engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Ou seja, para um linguajar nosso atual, o homem ele deve confiar em Deus, seguir confiante. Entretanto, é preciso trancar a porta de casa. Trancar a porta de casa, senão entram. Pois é, meus amigos, fomos aí no nosso tempo, passamos aí 1 minuto só. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, uma grande alegria, uma grande satisfação. Que Deus nos abençoe. Então vamos fazer a nossa vibração, vamos deixar o agradecimento para o Wellington para o final, né, para o César ou a Fátima, e vamos fazer a nossa vibração. Nesse momento em que nós já estamos sintonizados com os amigos espirituais, sintonizados com Jesus, nosso mestre amigo, e como lembrou bem a Fátima, lembrança do nosso amigo Mateus, Marco Mateus, que essas vibrações sejam dirigidas também a ele, que com certeza está bem amparado. Foi um grande amigo, boas amizades, que também nós possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador e envolver cada um daqueles que tenham necessidade de um amparo espiritual, aqueles que possam estar sofrendo por alguma dor física, sofrendo por alguma dor espiritual, dor psicológica, que as vibrações possam chegar a cada um desses nossos irmãos, levando a eles o fortalecimento necessário nesses momentos de dor. Vibrações possam alcançar também aqueles nossos irmãos que estão amparados nos asilos, casa de repouso, para que eles também se sintam fortalecidos, sempre amparados por aqueles profissionais que lá trabalham, levando a eles carinho e um pouco de palavra amiga. Fortalecer com essas vibrações aquelas pessoas que nesse momento estão passando pela dor da perda de um familiar. Fortalecer os corações de todos eles e daqueles que partiram. Fortalecer nesse momento aqueles que no desespero, neste momento, estão buscando a porta do aborto, do suicídio, ou mesmo praticar um homicídio. Que as vibrações possam envolver o coração de cada um desses nossos irmãos. Fortalecer os nossos irmãos que vivem no vício das drogas, para que num momento de lucidez eles possam refletir a respeito da conduta que estão levando. Fortalecer os andarilhos, fortalecer aqueles nossos irmãos que nesse momento estão cumprindo suas penas nas cadeias públicas e penitenciárias, para que eles também possam, num momento de lucidez, refletir a respeito da conduta que o levaram a essa situação. E quem sabe um dia voltar a conviver em sociedade. As vibrações desse momento também possam chegar a todos os países que se encontram em conflito, em guerras, fortalecer os corações daqueles que lá se encontram nesses campos de batalha, dos familiares, e fortalecer também, levando aos aqueles responsáveis por essas guerras, os dirigentes desses países que vivem nessas condições, para que eles também possam, no momento de lucidez, refletir a respeito das vidas que estão ceifando.
fortalecer nesse momento, com as nossas vibrações, os políticos de toda a humanidade, para que eles possam dirigir suas ações em benefício da humanidade. Fortalecer os corações de todos os políticos e governantes do nosso país, para que eles possam também refletir a respeito da conduta, se estão dirigindo seus esforços em benefício do povo brasileiro. Que neste momento também, nessas nossas vibrações, pedimos a Jesus, pedimos aos espíritos, amigos, aos médicos da espiritualidade, que amparem a cada um de nós e os nossos familiares. Neste momento, que possamos todos nós estarmos envolvidos por essas vibrações de amor e de carinho que possam beneficiar a cada um de nós. Nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a Jesus e aos espíritos que participaram conosco deste nosso Evangelho online. E que assim seja.